E bora lá, tá contigo. Vamos lá, obrigado, Paloma. Muito boa tarde aí, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí a esse nosso bate-papo sobre um tema que é a minha paixão, né, e que é tão necessário nos nossos dias de hoje, né, que é finanças pessoais. Então, fiquem à vontade para vocês participarem através de perguntas e comentários aqui no chat, que na medida do possível aí eu vou dando uma olhada e respondendo as questões, tá bom? Então, antes de mais nada, deixe-me me apresentar para quem não me conhece. Então, eu sou o Luiz Mário, tenho 20 anos de Mondeliz. Durante esse tempo aí eu trabalhei nas áreas de planejamento financeiro de categoria, planejamento financeiro para vendas, custos, e hoje eu trabalho aqui na área de CAPEX Controlling para LA. Fora da Mondeliz, eu também sou sócio da Update Consultoria, né, que aí já há mais de 12 anos eu trabalho como professor e consultor de finanças pessoais e investimentos. E você também consegue me achar aí no LinkedIn e no Instagram, né, aí com o codinome Luiz Mar JR, tudo junto. Vai ser um prazer aí receber sua conexão também. Então vamos lá, né? Vamos entrar direto no tema, porque, como eu falei, o tempo é curto e a gente tem bastante coisa aqui para passar para vocês. E a gente vai falar hoje exatamente dessa questão, né? De como a gente coloca a inteligência financeira dentro do orçamento doméstico, como que a gente traz isso para dentro de casa. Até porque os estudos já demonstraram, pessoal, que problemas financeiros estão fortemente ligados a problemas de saúde mental, como ansiedade, como depressão. E aí o que acontece? Quando a gente tem ansiedade e depressão, isso afeta a nossa concentração, afeta a nossa tomada de decisão, a nossa capacidade de seguir normas de segurança, né? Aumentando também o risco de acidentes. Então é terrível, né? Quando a gente está sob pressão, né, de dívidas, de dinheiro, aumenta o estresse na família, até porque uma pesquisa recente do DataSenso mostrou que 7 em cada 10 brigas de casais são causadas por discussões envolvendo dinheiro. Olha só, né? Outra pesquisa realizada pela Fintech 11, eles mostraram ali que entre os principais problemas causados pela falta de saúde financeira na família e das pessoas, destaca-se ali a questão da ansiedade, né? 53% falaram que sofrem de ansiedade, 41% falaram que sofrem de insônia, mas também é interessante que na pesquisa mostrou que tinha muito relato de depressão, problema de relacionamento amoroso, problema de relacionamento entre familiares, né? E inclusive impactos na saúde física. Então, realmente é bem preocupante, pessoal. As finanças, eles impactam sim a nossa saúde mental, a nossa segurança no trabalho, né? E porque até mesmo o funcionário que está muito preocupado com as contas em casa fica mais insatisfeito, tende a ter menor atenção, né? E aí acaba sendo mais suscetível a problemas com acidentes. E a gente está aqui hoje para falar de duas coisas que podem te ajudar a organizar a sua vida financeira, né? Que são desenvolver a inteligência financeira e ter um mínimo de planejamento financeiro. E a gente vai começar falando da questão da inteligência financeira, que nada mais é do que você desenvolver a sua capacidade de tomar boas decisões em relação ao seu dinheiro. Então, a inteligência financeira é basicamente isso, né? A gente aprender a tomar boas decisões em relação ao nosso dinheiro. Então, é aquilo, a gente colocar tudo no papel antes de tomar uma decisão. A gente ter o domínio sobre os nossos ganhos, nossos gastos, né? Nosso dinheiro, encontrar maneiras de ganhar dinheiro, calcular o custo das escolhas que a gente está fazendo, né? Estabelecer prioridades na vida e gastar de acordo com essas prioridades. E a inteligência financeira não é só para rico, né? Como muita gente acredita. Muito pelo contrário, né? Quanto menos a pessoa tem de posse, mais ela tem que ser certeira nas escolhas dela. Então, mais ela tem que desenvolver a sua inteligência financeira, né? Ter o domínio dos nossos ganhos, dos nossos dinheiros, daquilo que a gente está gastando, tá? E a primeira fase do desenvolvimento da inteligência financeira é a gente entender a cultura de educação financeira que nós brasileiros estamos inseridos, porque a forma como a gente lida com o dinheiro hoje, ela tem uma forte influência do nosso passado, a influência dos amigos, a influência dos parentes, a influência do consenso geral de como que a gente deve gastar o nosso dinheiro. Então a gente precisa entender que a gente está inserido numa cultura onde a falta de matemática básica e a falta de educação financeira imperam. Então você precisa se perguntar aí, né? Quem que ensinou você a cuidar da sua grana? Como que é a vida financeira dessa pessoa que te ajudou a cuidar do seu dinheiro, né? Ou te ensinou a cuidar do dinheiro? Eu, por exemplo, né, na minha vida particular, eu nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de liberdade financeira, de independência financeira, né?
na minha educação formal e também na minha família, quando eu era mais novo. Então, essa influência toda acaba impactando as nossas decisões em relação ao dinheiro. E essa influência é tão forte que um estudo já mostrou, né, um estudo de Stanford, do Departamento de Psicologia, comprovou ali que quando um amigo desenvolve um hábito ruim, seja ele falta de sono, má alimentação, vício, dívidas e fazer mau uso do dinheiro, o risco de uma pessoa próxima seguir esse mesmo padrão, ele sobe em 71%. Então, muito cuidado com as influências invisíveis que a gente tem, né? Porque elas influenciam, sim, a forma como a gente cuida do nosso dinheiro. E querem ver alguns pontos específicos, né, da nossa cultura de educação financeira que facilmente aí influenciam as nossas decisões? Vamos começar pensando sobre isso aqui, ó. Qual é a diferença entre uma criança que nasce nos Estados Unidos e no Brasil? Nos Estados Unidos, geralmente ali a criança quando nasce, né, os pais já ficam desesperados para fazer uma poupança para ela, né, visando principalmente ali garantir um bom ensino superior. Aí muitos parentes até têm o costume de dar uma ação da Disney, né, como presente para a criança, né, que hoje está na faixa de US$ 100. Não é muita grana, mas já é um simbolismo muito grande nisso, né, porque já está pensando no planejamento, já pensando no investimento, né. Então é meio consenso geral no mercado americano a cultura da poupança, né. Tanto é que lá 70% das pessoas acabam investindo em ações. E no Brasil? O que acontece no Brasil, né? A criança nasce e ela ganha o quê? Né? Ela vai ganhar lá a camisa de time de futebol, né? Os pais já ficam desesperados em fazer o primeiro mêsversário, né? Gastar muito, horrores com a festa do primeiro aniversário, compra roupas de marca, acessórios, né? E diferente do mercado americano, aqui no Brasil apenas 2% das pessoas investem em ações. Claro, não dá para generalizar, mas via de regra é isso que acaba acontecendo, né? Essa é a grande diferença que a gente tem nessa cultura de poupança e planejamento aqui no Brasil em relação ao mercado americano, nos Estados Unidos, por exemplo. Também, na maior parte das vezes, o brasileiro já inicia a sua vida conjugal com dívidas, né? Diz que o brasileiro gasta em média R$ 50.000 com festas de casamento, né? E o pior, a pesquisa já mostraram que quanto mais você gasta no casamento, maior é a chance de divórcio, olha só, né? Então, é bem complicado. E por que será que tanta gente, né, gasta o que não tem numa festa de casamento? Né? Que outra resposta a gente daria a não ser a cultura? Por que será também que tantos ganhadores de loteria, né, e do Big Brother quebram no Brasil depois de ganhar um prêmio? Também pela questão da falta de inteligência financeira. Um exemplo disso está aí, o Antônio Domingos, né, ganhou R$ 30 milhões aos 19 anos de idade. Né? Daí a experiência, ele contando, lá na Record, ele contou que ele passou a morar numa suíte presidencial, né, gastou com mulheres, comprou 18 carros 0 km, né, diz que ele não lavava suas roupas, ele comprava todas novas, jogava fora as outras, né. Então, ou seja, essa questão da falta de inteligência financeira fez com que ele gastasse tudo em 5 anos, né, perdeu e gastou tudo em 5 anos a fortuna que ele recebeu. E ele fala que ele tem um arrependimento muito grande de não ter comprado nem mesmo uma casa melhor para a mãe dele, né? E hoje ele vive aí de flanelinha, de bico para pagar as despesas do mês. Então é bem triste, né? Mas é a nossa realidade e a gente tem que ficar esperto em relação a isso, né? Também, né? Por que será que todas as outras pessoas também quebram no Brasil, né? Fora os que já ganham prêmios, pessoas como nós que nunca ganhamos nada, né? Muitas vezes porque a pessoa aí tem a influência da ostentação, né? Daquela questão, aquela necessidade de aparecer, né? A preocupação com a aparência. Tem também a questão da influência do funk, do hip hop, do sertanejo, né? Que também acaba influenciando as pessoas a terem um viés mais de curto prazo. Tem aquela questão de causar para o vizinho, né? Para o colega de trabalho, né? Manter o status, a aprovação social, né? Tem certas é, modalidades profissionais que a pessoa tem que ter um determinado tipo de carro, usar um determinado tipo de roupa, né? A questão do imediatismo, né? Aproveita a vida agora, pagamos depois, né? O conceito de subir na vida, né? Não, aquela pessoa está subindo na vida porque ela está demonstrando que está trocando de carro, está com um celular de última geração, está com uma camisa de marca, né? E a influência também daquele conceito de felicidade que é passado na televisão, né? De que as pessoas elas são felizes só se estão gastando, né? A gente não vê comercial na televisão das pessoas felizes guardando dinheiro, né? E claro, a falta também de educação financeira e educação básica também levam as pessoas
a gastarem mais do que ganham e entrarem em dificuldades financeiras e em dívidas. Um outro retrato da nossa cultura de educação financeira é a questão da aposentadoria. Alguém chuta aí qual é o percentual dos brasileiros que consegue manter o mesmo padrão de vida após a aposentadoria? Alguém chuta no chat aí qual é o percentual? 1%, eu acho. É isso aí, foi certeiro. É isso aí, 1% mesmo. 1% das pessoas, pessoal, conseguem manter o padrão de vida, né? Olha só. Aí 46% tem que depender de parente, 25% tem que continuar trabalhando, né? 28% dependem de caridade. Ou seja, a pessoa fica naquela, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? E aí no final da vida acaba entrando em dificuldade se não morre antes, né? Então, muito, muito cuidado com a influência da nossa cultura, né? E o brasileiro também não busca educação, não busca conhecimento, né? O que ele quer é a dica quente, né? A fórmula mágica, né? A receita pronta, a dica quente de como ganhar dinheiro rápido e sem esforço, né? Encurtar o caminho. E aí, com isso, pessoal, a gente acaba vendo aí a praga das apostas esportivas, né? Que estão levando muitas famílias à tragédia financeira, comprometendo a renda das pessoas mais pobres, né? Muito cuidado com isso. E é isso, essa é a nossa realidade hoje, né? As apostas esportivas já comprometem aí a renda das pessoas mais pobres, 20% do orçamento das pessoas, 14% da população em geral já começa a investir, entre aspas, né, nesse tipo de coisa. Então, cuidado, pessoal, muito cuidado mesmo. Felizmente, nós temos aí, né, brasileiro que vai na contramão da cultura do brasileiro. Esse senhorzinho aí, ele é o Luiz Barsi, né, junto com a filha dele, a Louise Barsi. Então, o Luiz aí tem quase 2 bilhões de reais na bolsa brasileira, né? Conhecido como o Warren Buffett brasileiro. É um senhorzinho com muita simplicidade, você vê ali, utilizando a blusa da Renner, né? Antes da pandemia pegava o ônibus aí, metrô para ir para o trabalho, né? Depois da pandemia ele falou que já não faz mais isso, até por causa da idade. Mas veja, né? 2 bilhões de reais na bolsa, né? Blusa da Renner e andando de ônibus. Aí a gente olha, né? Mark Zuckerberg. O que que a gente aprende aí com o tio Mark? Né? 99 bilhões de dólares de fortuna. Tá ali com um Fit seminovo, casa que no padrão americano não é grandes coisa, né? Lanche na rua, a roupa, né? Sempre a mesma roupa ali. Tá entendendo a diferença, né? Outro, o que que a gente aprende aí com os jogadores mais bem pagos do planeta? Olha a festa de aniversário aí, né? Você vê algum tipo de ostentação? Então é isso, né? São coisas para a gente aprender. E em termos de futebol aí, quem que foi melhor? Foi o Messi ou o Cristiano Ronaldo, né? Eis a dúvida. E, pessoal, tem uma outra coisa também que a gente tem que se atentar, que vale também para desenvolver a nossa inteligência financeira, que é entender o conceito da corrida dos ratos, né? Que é um conceito que o Robert Kiyosaki colocou brilhantemente no seu livro O Pai Rico e o Pai Pobre, que eu recomendo que você adquira o livro e compre, né? Porque é a Bíblia, das finanças pessoais. E ali, nesse conceito, ele fala o seguinte, né? Que as pessoas elas acabam entrando num círculo vicioso de dívidas e de aumento da base das suas despesas, que é como vira esses ratinhos, né, correndo ali sem sair do lugar, porque o cara passa a ganhar mais dinheiro, ou seja, ele passa a ganhar 2 vezes mais, ele passa a gastar 2 vezes mais, ou gasta até mais, né? Então o cara começa a ganhar mais dinheiro na sua profissão, no seu trabalho, vai sendo promovido, e em vez dele manter a base de custo de despesa sempre fixa ou mais baixa, ele aumenta, né? Então o cara ganha mais dinheiro, aí vai comprar um carro maior, vai comprar uma segunda casa, vai comprar um segundo carro, vai ter casa na praia, vai ter revista, vai ter assinatura de revista, vai ter empregado doméstico em casa. Então o cara ganha 2x e passa a gastar 3x. E aí o que que vai acontecer? Ele sempre vai ficar dependendo do salário ou do seu emprego para sobreviver. Então, você só sai dessa situação quando você começa a aumentar as suas receitas e você vai mantendo a tua base de despesa e de custo o mais baixo possível, para que você possa fazer o que com essa diferença? Que você possa investir pensando no seu futuro, tá? Então, esse conceito é bem interessante, né? E é o que a gente mais vê. E essa questão de gastar menos do que recebe
né? Ou aumentar a nossa receita, parece, na teoria, muito simples, né? Mas a gente vê que não, que apesar de simples e poderoso e óbvio, é muito complicado as pessoas colocarem isso no seu dia a dia. Mas a gente tem que se esforçar para fazer isso. E aí a gente tem sim que procurar de todo jeito métodos para economizar, né? Comprar mais barato ou ganhar mais dinheiro. Então a gente tem sim que procurar promoção de verdade, né? Procurar sempre negociar nossas contas, né? Conta de celular, de assinatura, de aluguel. A gente tem que procurar sempre oportunidade para reduzir as despesas, né? Reduzir o nosso custo de vida. Nunca comprar as coisas sempre por impulso, né? Pesquisar, pesquisar. Então é isso, pessoal, né? E em questão de aumentar a receita, você também tem que procurar, né? Será que eu posso prestar um serviço adicional aqui, fazer uma outra atividade, vender alguma coisa, fazer um freelancer? São coisas para a gente pensar. E também pensa comigo, né? A gente consegue economizar também quando a gente cuida do essencial, né? A gente colocar em prática aqueles 3 R's, né, na nossa vida, que é reusar, reciclar e renovar, né? Porque não necessariamente você precisa trocar as coisas todo ano, né? Se a gente cuidar do essencial, realmente eles podem durar muito tempo. Vamos ver se alguém tem aqui algum comentário. Boa, o Sérgio colocou um ponto bem importante aqui, que não importa qual é o teu salário hoje, no futuro você vai ter um teto, né? E pensando na questão da aposentadoria, a questão do aniversário, como a gente já comentou, beleza, é isso aí. Então fica isso aí na cabeça, né? Reusar, reciclar e renovar. E nessa linha também a gente pode fazer o que a gente sempre recomenda, que é praticar a ressurreição na nossa casa, né? Então, para a gente economizar, não há nada de mal, não tem mérito nenhum em praticar a ressurreição. Que é você o quê? Morreu uma toalha, nasceu um pano de chão, né? Morreu uma calça, nasceu um shorts. Morreu um extrato de tomate, nasceu um copo, né? Morreu uma margarina, nasceu uma Tupperware. Então, tudo para a gente não gastar dinheiro à toa, pessoal. O que mais? Opa, foi um para frente, né? A questão das necessidades versus o desejo. Então, desenvolver a nossa inteligência financeira passa pela eterna luta daquela questão, né? Do que eu quero versus o que eu preciso, porque muitas vezes o nosso querer está todo influenciado pela propaganda, pela mídia, pela pressão social. Cuidado com aquela coisa que eu falei, né, de você querer ostentar, querer subir na vida, né? O carro que você se mata para comprar hoje, daqui 4, 5 anos, ele já é um carro velho na rua, que ninguém não está nem aí, né? E ele se desvalorizou. Cuidado, né, com o tamanho da casa que você tem. Será que você precisa de ter uma casa gigantesca, né? Será que eu preciso trocar de celular todo ano? Porque o que acontece? Se você gastar como rico, né, sendo pobre, você vai continuar na corrida dos ratos, né? E é isso que ninguém quer. E um conceito para ajudar a gente a entender, né, essa questão fundamental de estabelecer exatamente as prioridades da nossa vida é fazer aquela pergunta: eu tenho um gasto hoje na minha casa. Se eu perdesse a minha renda, esse gasto ele continuaria, né, ou ele desapareceria? Né? Se eu perdesse o meu emprego hoje, eu continuaria pagando aluguel? Sim. Então, o aluguel é uma necessidade, né? É algo que eu preciso sempre estar ali fazendo o pagamento. Agora, se eu perco o meu emprego hoje, eu vou continuar indo para a balada toda final de semana? Talvez não. Então, significa que o gasto que você tem com a balada, ele é somente um desejo. Então, a gente tem que dar atenção primeiro para as nossas necessidades, né? E aí depois, né, no momento mais tranquilo financeiramente, você se dá o luxo dos seus desejos. Até porque o que a gente vê muito por aí é a inversão dos valores, né? Nada mal você ter um carro, você ter as coisas, né? Mas antes se dê conta de que tem a necessidade para você tomar conta antes, né? Então, a gente vê muito essa questão da inversão de valores. Outro ponto da nossa desenvolvimento da inteligência financeira é tomar cuidado com o crédito, porque sem planejamento, sem controle, sem inteligência financeira, o crédito vai ser uma armadilha, tá, pessoal?
Com o crédito sem controle, você está aí no abismo perto da morte da vida financeira. E claro, o problema não é só você usar o crédito, mas é você usar o crédito sem controle, porque por aí o que a gente vê é que o crédito ele é realmente a mãe das dívidas, né? E as pessoas elas confundem muito essa questão de ter o crédito disponível, achando que o crédito ali é uma extensão do salário, né? Que é a reserva de emergência ou que é para comprar alguma coisa que não precisa, né? Não. Então, muito cuidado com isso aí. Porque uma vez que você entra, né, no crédito, você passa a dever para alguém, né? E devendo para alguém, geralmente no Brasil, você está pagando um juro muito alto. E aí acaba virando uma bola de neve, né? Que você não consegue sair disso, não consegue sair daquela dívida, porque o juro que é praticado no Brasil é muito alto. Então, quanto menos crédito e menos dívida tiver, melhor, tá? Até porque o brasileiro ele já é, né, endividado desde sempre. Esses números aqui foram levantados pela Confederação Nacional do Comércio. Então, tem um compilado aqui desde 2018 até agora. Então, você começa a perceber ali que desde 2019 a coisa começou a ficar pior, né? Já era ruim lá no ano de 2018, né? Com 60% da população endividada. E hoje a gente está com 78,5%, né? Que foi a última leitura agora de julho. Então, muito cuidado, porque uma vez que você entra, é difícil sair. E a própria Confederação Nacional do Comércio falou que boa parte do que é gasto não é assim com coisa palpável, sabe? A maior dívida é dívida de cartão de crédito, carnê, essas coisas, né? Que a pessoa está comprando, não está comprando coisa supérflua, né? Não está nem comprando coisas que vão fazer diferença na vida dela, né? Comprando ativos, comprando coisas que vão colocar dinheiro no bolso dela, não. Então, cuidado. E tudo isso aqui também, né? Muito influenciado por toda aquela questão que a gente viu, né? Questão da cultura, né? E tudo mais. Um plus também aqui é a gente entender que existe uma força do mal, tá? Que a gente não consegue lutar contra, que é muito difícil, né? Que é um monstro que come o nosso dinheiro, que é a inflação. Então, o que acontece? A inflação vai fazendo com que o seu dinheiro vá perdendo o valor de compra ao longo do tempo, de uma forma silenciosa, de uma forma assim que você não percebe, né? Não consegue perceber. Então, pela questão da inflação, a gente tem que tomar algumas atitudes na vida para proteger o nosso poder de compra, para proteger a nossa base de custo e despesa, né? Porque lembra, nosso objetivo é que nossa base sempre seja a menor possível. E aí, como a gente sabe que tem essa influência da inflação no preço das coisas, o que que a gente tem que fazer? Pesquisar, analisar, né, a situação atual das coisas no mercado. Se aquela coisa, um tomate subiu muito de preço, será que eu não posso reduzir o consumo de tomate um tempo até que o preço baixe, né? Será que eu não posso trocar, né, similares, né? Se o tomate está muito alto, eu não posso trocar por um tempo só por beterraba ou alguma outra coisa, né? Ficar esperto com esse tipo de situação, né? Da movimentação dos preços, né? E também já pensar na questão do investimento para proteger o nosso dinheiro da própria inflação, né? Esse gráfico aqui, ele é muito bom para nos mostrar a respeito disso, né? Deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui. Boa, Sérgio. Isso aí. Calma, Cícero. Isso aí tem saída. Beleza, depois a gente entra aqui mais um detalhe. É, é isso aí. Isso aí, Amanda. A situação não está fácil, e aí, pela situação não estar fácil, requer mais esforço da gente também em tomar decisões certeiras em relação ao dinheiro, né? Se a gente não consegue reduzir a nossa base de custo, a gente tem que procurar formas de aumentar a nossa renda, né? Também é uma outra saída, como a gente já comentou. Pessoal, outro ponto aí que influencia demais a nossa inteligência financeira é a questão dos gatilhos emocionais, né? Aquelas coisinhas que acontecem aí que acabam incentivando a gente a fazer uma compra que a gente não precisa, gastando um pouco mais daquilo que não é necessário, como, por exemplo, o tédio, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, chega lá no inverno, né, tempo nublado, chuvoso,
sem muita coisa para fazer, né? Aí a pessoa está lá no celular, aquele monte de aplicativo, de site chinês, a pessoa entra lá, começa a olhar todos aqueles produtos, né? E de repente está fazendo compra ali de coisa que não precisa, né? Porque tem uma promoção, aí você vê que talvez precisaria daquilo, acaba se influenciando justamente porque está no tédio sem muita coisa para fazer e acaba gastando, né? A pressão social, às vezes você tem lá um grupo de amigos, né, que é churrasco todo final de semana, é passeio todo final de semana, né? Ou a família querendo fazer viagem todo mês, né? E aí você, pela pressão dos amigos, pela pressão da família, acaba indo, né? E gastando até o que não tem, gastando às vezes o dinheiro que está lá no crédito, se metendo em dificuldades aí. Às vezes você não vai se meter em dificuldades naquele mês, né? Mas como você passa a fazer esse tipo de coisa de forma é, mais recorrente, aí você acaba no futuro contraindo uma dívida por conta disso. A questão do eu mereço, né? Seja nas conquistas, seja nos períodos difíceis. Então, nossa, semana tive uma semana terrível no trabalho, né? Meu chefe só me perturbou, só pepino para resolver. Ah, não, chegou sexta-feira, eu mereço, né? Afinal de contas, eu trabalhei demais, então eu mereço aquela compra, mereço aquele restaurante, mereço aquela coisa, né? Então, muito cuidado. E também nas conquistas, né? Ah, meu filho passou no vestibular, agora é churrasco o final de semana todo, festa para toda a família, né? Então, e dinheiro indo para o buraco, né? A questão da tristeza, a ciência já mostrou também que quando a gente está triste, mais deprimido, assim, né? A gente perde a régua daquilo que está caro e daquilo que é barato. O nosso julgamento ele fica falho nessa questão e torna-se um perigo também para a nossa vida financeira. O estado de paixão, né? Quando a pessoa está de namorado novo, está de namorada nova, né? Que aí é restaurante, é balada, é passeio, viagem, pousada para aqui e para lá, né? Fotinhos todas no Instagram para mostrar os lugares que está indo e dinheiro também indo, né? Muito cuidado com isso também, porque no estado de paixão a gente tende também a gastar mais. E a questão das promoções aí, né? A pessoa fica desesperada quando tem um Black Friday da vida, quando aparece uma promoção X ou Y. Então, muito cuidado, né? Aquelas promoções, aproveite agora, 60% de desconto. Então, na verdade, você não está economizando 40% do preço, né? Você está gastando 60% daquilo que você não tem ou não podia gastar. Então, muito cuidado aí com o Black Friday, que acaba depois se tornando aí um Red Monday, né? Para todo mundo. A reserva de emergência, outro aspecto fundamental para a nossa inteligência financeira, né? Então, faz parte da inteligência financeira a gente ter uma reserva de emergência. Pessoal, é a gente criar aquele colchão financeiro que vai de 6 a 12 meses. Olha o que eu estou falando, de 6 a 12 meses do nosso custo de vida mensal, guardadinho ali, quietinho, né? Para eventuais emergências, como que acontece na nossa vida, manutenção de carro, emergência doméstica, uma máquina que quebra, problemas de saúde, gastos adicionais com farmácia, cirurgia do cachorro, família pedindo dinheiro. Então, assim, sempre vai ter coisas que vão acontecer nos meses que não vão estar programados. E a gente precisa ter esse dinheirinho guardado lá justamente para, precisou, pega aquele dinheiro, né, trata da emergência, resolve o problema, e depois guarda de novo, repondo o valor lá. Esse tipo de coisa faz com que você evite dor de cabeça, que você evite pagamento de juro, tendo que pegar dinheiro emprestado de algum lugar. Evita também você ter medo e insegurança em relação ao futuro, né? Recentemente a gente viu isso, há 4 anos atrás, lá em 2020, com a pandemia. Quem tinha uma reserva de emergência, né, nessa linha aí de 6 a 12 meses, com certeza é, passou mais tranquilamente pela situação, né, do que aquela pessoa que não tinha. Ah, Luiz, mas é muito difícil guardar. Sim, é muito difícil guardar, mas você não precisa guardar uma fortuna todo mês, né? Começa ali R$ 50 por mês, R$ 100 por mês, né? Mesmo que não surja uma emergência, você, imagine, você guardando R$ 100 por mês, no final do ano é R$ 1.200, né? Você não ficaria feliz com R$ 1.200 a mais no final do ano? Então, assim, crie esse hábito, né, de poupar mesmo que poucas coisas, porque faz diferença, né? Uma graninha a mais sempre vai fazer diferença para o bem, né? E aonde eu vou manter esse dinheiro? Né? Aí você procura uma, um produto de investimento que te dê liquidez, onde você possa sacar a qualquer momento,
porque é o objetivo da reserva de emergência, que te dê segurança, né, e que também te dê alguma certa rentabilidade, se possível. Então, é liquidez, segurança e rentabilidade, né? Então, esse seria a dica aí. Vamos ver se tem algum comentário. Boa, a Jaqueline tocou num outro ponto aqui, a questão da ansiedade também. Vai muito nessa linha. Da pessoa estar com ansiedade, aflita e acaba gastando. Priscila, o iFood também, questão do conforto aí, realmente. Vida fora de casa, ela é um grande vilão também do orçamento doméstico. A Camille deu outra sugestão bem legal. Será que estou precisando daquilo que vou comprar? Será que eu vou usar? Ótimo, Camille. Essas perguntas aí você tem que fazer. Principalmente quando está andando no shopping, né? A Jaqueline também deu outra dica legal. Olha aí, a Júlia colocando aqui a questão que a gente falou, né? A questão prática da coisa, de como a reserva de emergência pode ser útil. E o Luiz Fernando deu uma ideia boa da caixinha do Nubank. É isso aí, Luiz. Ele pode ser uma boa opção para reserva de emergência, sim. Pode ser sim. Maravilha. Muito bom, pessoal. E aí, o que acontece? Outra coisa que é bem essencial para a gente desenvolver a nossa inteligência financeira é a gente ter o nosso plano de contas. Então, o plano de contas nada mais é do que uma ferramenta para te ajudar a conhecer a sua estrutura de gastos e para onde vai a grana que você recebe. Então, é você fazer um agrupamento de contas e subcontas para identificar todo o dinheiro que você recebe e para onde esse dinheiro está indo. É o que a gente pode chamar de um demonstrativo de resultado, né? Um DRE pessoal. Então, é a gente transportar o conceito do DRE, do PNL empresarial de uma empresa, para a nossa vida pessoal. É a gente criar um controle financeiro. É a gente começar a profissionalizar a nossa vida financeira. Né? Categorizar ali, criar as contas, subcontas, né? Seguindo o nosso padrão de consumo e o nosso modo de vida. Recebeu algum dinheiro, pagou alguma coisa? Você registra esses valores dentro das contas e das subcontas do seu DRE pessoal, tá? Daqui a pouquinho a gente vai ver como a gente faz isso na prática. Mas antes, tem um passo que a gente precisa dar, que é a questão dos registros e do hábito de fazer esses registros, né? Então, o registro das coisas, daquilo que você recebe, daquilo que você gasta, é o ponto mais importante. É o primeiro passo, sem sombra de dúvidas, para o sucesso financeiro. Então, você precisa despertar o contador que tem em você aí, tá? Você precisa despertar o contador, fazer a compilação do que gasta e do que recebe. Isso é necessário, pessoal, para a gente descobrir a nossa real situação, né? De que adianta eu pensar futuramente depois de um planejamento, né, de criar um orçamento ou de tudo isso se eu não souber onde eu estou, né? Do que vai adiantar um mapa se eu não sei nem onde eu estou, né? Então você precisa encontrar o seu tempo ideal para fazer esses registros, né? Se vai ser diário, se vai ser semanal, se vai ser mensal, né? Eu gosto de fazer diariamente, eu tenho minha planilha lá, então todo dia eu vejo o que entrou e o que saiu, né? Faço essa compilação, mas tem gente que prefere fazer no final de semana, junto com a família, tem gente que faz uma vez por mês, né? A grande maioria não faz, né? Que a gente não pode cair nisso. Mas a questão é que você precisa mesmo criar disciplina para registrar todos os seus movimentos financeiros, até que isso se torne um hábito, né? Para você sempre estar fazendo os seus registros. Aí tem um outro ponto também que tem gente que prefere fazer anotação em caderno, tem gente que prefere fazer uso de aplicativos, né? Que a gente tem muitos aplicativos hoje também. Tem gente que faz no Excel, né? Eu prefiro muito o Excel. E é esse modelo de Excel que eu trago aqui para vocês, ó. Então, geralmente, eu gosto de trabalhar com esse modelinho Excel aí. Então, você vê, não tem aqui inteligência artificial, não tem base Axis, não tem gráfico, né? Não tem muita firula. É continha de mais, de menos, e você fazer uma categorização correta das suas contas, subcontas, daquilo que você gasta no seu dia a dia, né? E como é que funciona? Então, a gente basicamente trabalha com 4 grandes contas, que são total de receita,
gasto básico, gasto adicional e investimento. Dentro das receitas, a gente vai colocar as subcontas, que é basicamente o que aqui? Salário, receita com aluguel, né? Freelancer que você faça. Então, essas são as continhas. Aí você tem os gastos básicos, né? Que são aqueles gastos que você precisa fazer para sobreviver, que no caso é mercado, alimentação, energia, aluguel, financiamento da casa, né? Plano de saúde. Tudo isso entra nos gastos básicos, são aqueles que você não tem como cortar. E os adicionais, aí sim, você vai colocar aqui viagem, balada, presente, cabeleireiro, apesar que cabeleireiro para as mulheres acaba sendo um gasto básico, né? Mas você vai colocando aqui aquilo que, teoricamente, se você perde o emprego, você vai ter que cortar. Então, isso que entra dentro dos gastos adicionais. E aí você tem as subcontas dentro dos investimentos, né? Que aqui é aquele valorzinho que você investe todo mês. A gente viu o exemplo aqui, por exemplo, da caixinha do Nubank. Então, a caixinha do Nubank entraria aqui como uma subconta de investimento e todo mês você ia aplicar lá R$ 100, né? Então, esse seria a linha dos investimentos. A gente gosta de tratar também como questão o ano. A gente sempre gosta de ver, né, vislumbrar aqui o quanto se gasta no ano, porque faz uma diferença muito grande quando você começa a ver que, puxa, estou gastando X mil reais por ano com balada, já começa, opa, né? É um sinal. E você consegue também identificar qual é a subconta que mais representa da tua receita, né? Através aqui da análise vertical. Então, pra você ver, é muito simples, tá? Então, é bem tranquilo. Como eu falei, ele precisa ser simples até para fazer com que você utilize, porque planejamento financeiro bom é aquilo que você usa, né? Não adianta nada ter algo muito complexo e não usar. E eu gosto desse modelinho também, por quê? Porque todas essas contas, principalmente as subcontas, né, elas devem ser personalizadas de acordo com com a sua rotina, com o seu padrão de consumo, né, com o seu dia a dia. Quer ver aqui um exemplo? Vamos fazer na prática, tá? Então vamos pensar aqui num perfil como esse cara aqui, ó. O cara ganha R$ 5.000 por mês, solteiro, sem filhos, é empregado, tem uma casa própria financiada, gosta do churrasco de final de semana, gosta de fazer curso, tem um Opala, coitado, né? Viajar é com ele mesmo, guarda tantos reais aí na poupança, só bebe destilados e usa remédio contínuo. Então, essa aqui é a descrição da vida do nosso exemplo. Como que a gente montaria aqui um orçamento doméstico, um plano de subcontas para essa pessoa? Então, basicamente, no total de receita, ele tem o quê? Só o salário. Então, iria só o salário aqui para a subconta de receita. Gastos básicos. Ele tem uma casa própria financiada, então iria financiamento da casa, farmácia, porque ele usa remédio contínuo, água, luz, internet, né, mercado, né, então isso que iria nos gastos básicos. Aí nos gastos adicionais iria o quê? As viagens, né? As viagens, até porque ele gosta de viajar, manutenção do carro, porque afinal de contas ele tem um Opala, né? E aí vai manutenção e gasolina. Bebidas, porque ele gosta também aí de destilados, então isso entraria é, nas subcontas os gastos adicionais. E também na parte de investimento, o que entraria? A aplicação que ele faz na poupança todos os meses, né? Então entraria como uma subconta, e os cursos. E aqui é importante salientar para vocês que a gente considera que todo gasto que você faça com desenvolvimento pessoal, com educação, com formação, isso não é gasto adicional, isso não é gasto básico, isso entra na linha de investimento, tá? Não existe retorno melhor do que investir na sua formação. Então, que você gasta com curso e desenvolvimento pessoal entra na linha de investimento. Beleza? Pegaram aqui como funciona? Então, você analisa o teu padrão de vida, analisa o teu dia a dia, e com base nisso você monta, né, de forma personalizada o seu DRE pessoal, a sua estrutura de contas e subcontas. Porque aí o que você vai fazer? Uma vez que você já tenha feito todo o seu critério de contas e subcontas, você vai começar a colocar neles aqui todos os meses o que está acontecendo. Então você vai colocar, puxa, janeiro, quanto você recebeu de salário, quanto você gastou com gasto adicional, gasto básico. Então você vai
todos os meses preenchendo, ou diariamente, ou semanalmente, da forma como você preferir. E você vai tendo a rotina de fazer esses registros todos os meses. E aí você vai tendo um histórico, né? Porque você, por exemplo, vai fazendo isso, por exemplo, de janeiro a setembro, e você faz o orçamento. Olha que bacana. A gente está no mês de setembro, uma vez que eu tenha já compiladinho o meu DRE pessoal, todo bonitinho lá, com tudo que aconteceu durante o ano até agora, eu vou ter a capacidade de fazer o meu orçamento de outubro, novembro e dezembro. E colocar o quanto eu imagino que eu vou receber, o quanto eu imagino que eu vou gastar nas subcontas de gastos básicos, o quanto eu vou ter de gastos adicionais, né? E aí você já começa a ter uma visão da tua vida financeira, que é um retrato da sua vida. Então você passa a se tornar o gerente financeiro da sua vida, né? Olha que bacana. E aí, com base no orçamento, você começa a ver, puxa, não vai dar para gastar ou vai dar para gastar. Puxa, não vai dar dessa vez, vou ter que tirar do orçamento isso, porque o meu saldo lá no mês de dezembro vai ficar no vermelho, né? Você começa a tomar essas decisões, que é o que realmente faz diferença na nossa vida, né? Alguma dúvida aqui com o nosso modelinho, pessoal? Tranquilo, né? Vocês viram que não tem muito segredo. Depois a gente vai dar um jeito de disponibilizar esse modelinho para vocês aí também, para facilitar. Que mais que a gente pode comentar? Claro. Tem muita gente que tem dúvida também, pessoal. Uma das perguntas recorrentes que surgem é: e o cartão de crédito, como é que eu faço, né? Como é que eu coloco aqui no meu DRE pessoal? Nesse caso, tem duas situações. Se você usa o teu cartão de crédito para tudo, então o legal é você pegar lá a fatura do mês e analisar todas as contas e ir classificando essas contas diretamente aqui. Por exemplo, se você gasta com o mercado no cartão de crédito, você vai pegar o que você gastou com o mercado no cartão de crédito e colocar aqui, gasto básico, mercado. Vai colocar esses valores, entendeu? Então, vai pegar tuas despesas do cartão e classificar. Dá um pouco mais de trabalho, né? É isso que eu faço, por exemplo, mas você fica com um controle bem detalhado, assim, do que está acontecendo. Agora, se você gasta muito pouco no cartão de crédito, aí pode ser uma linha, né? Você pode colocar uma linha aqui dentro de gasto adicional. Coloca aqui cartão de crédito. E aí põe os valores que você imagina que vai gastar se for fazer um orçamento e o quanto você gastou se você está fazendo análise do teu resultado do dia a dia. E a outra pergunta recorrente que surge é: Luiz, e como é que eu faço? Faço DRE em casal? Faço DRE sozinho? Né? Então, via de regra, o melhor, pessoal, é fazer em casal, né? Fazer em família, ter um só DRE. Aí você pode, por exemplo, colocar uma pessoa só para cuidar, mas que seja da conta em conjunto, né? Pode trocar também a cada 6 meses, né? O marido cuida um período, a esposa cuida um outro, né? É importante. E aproveitar, tá, pessoal, esses momentos, né, que tá fazendo orçamento, tá falando sobre dinheiro, né? Olhar também aquelas questões conversar, né, sobre aquelas questões que podem acontecer na vida, né? O que acontece se alguém morrer, se a gente tiver um filho que tiver um problema, se a gente tiver uma doença grave, né? O que a gente vai fazer em caso de separação e divórcio, né? Aquelas coisas que ninguém gosta de falar, mas que a família tem que conversar sobre, né? E deixar um plano traçado, ter uma ideia do que vai fazer caso as coisas que a gente nunca quer que aconteça na nossa vida aconteçam, né? É importante isso também, aproveitar esses momentos de orçamento para alinhar essas coisas em família, tá bom? Aí, olha só, o que é legal é que você vai ter depois essa coluna aqui, ó, da análise vertical, que vai te mostrar o quanto cada conta representa da tua receita. Você vai conseguir saber o quanto você está gastando da tua receita em termos percentuais de gastos básicos, gastos adicionais e investimentos. E por que que isso é legal? Porque vai te dar aí uma ideia se você está muito longe do que a gente considera ser assim o ideal, né? Os percentuais ideais, que são esses aqui, né? 50% daquilo que você recebe deveria estar indo para gastos básicos. 30% daquilo que você recebe deveria estar indo para gastos adicionais. E 20% destinado ao futuro, que seria a parte dos investimentos, né? Claro, a gente não acredita em número mágico, mas esse aqui é um bom direcional, né? Uma boa referência para você. Tudo depende, né? Tudo tem caso a caso. Mas o importante é que você tenha, né, um percentual em cada quadrante, especialmente no quadrante destinado para o futuro. Até para a gente não cair naquele 1% das pessoas, né, que não conseguem manter o mesmo padrão de vida.
E esses percentuais aqui, pessoal, coloquem isso na cabeça. Eles nos mostram que planejamento financeiro, orçamento financeiro, não significa uma vida de restrição. Tá? A gente está falando aqui que você pode pegar 30% daquilo que você ganha para gastar com o que você quiser, né? Para torrar com aquilo que você quiser, desde que 50% você cumpra os seus gastos básicos e também guarde o seu dinheiro para o futuro, entendeu? Então não é uma vida de restrição, mas uma vida de planejamento, o que é bem diferente, né? É você colocar o dinheiro, essas métricas, né, como até mesmo como uma métrica de performance e crescimento pessoal e profissional, né? Bem legal isso. E com base nesses percentuais, você começa a fazer reflexões. Você tem que fazer algumas análises, né? Que é um momento mais tenso aí. Será que está sobrando dinheiro? Né? Puxa, não está sobrando dinheiro, né? Você tem que analisar o teu orçamento, o teu realizado. O que está acontecendo que eu não estou conseguindo guardar o dinheiro? O que está acontecendo? Qual é a conta que está mais me prejudicando? O que eu posso fazer? Será que eu preciso mudar meu orçamento, né? Que tipo de correção eu preciso fazer no meu dia a dia? Talvez esse seja o mais difícil, né? Que tipo de coisa eu tenho que deixar de fazer, né? Para poder atingir os meus objetivos financeiros de longo, curto e médio prazo? Quais os ajustes que eu preciso fazer no meu orçamento para que sobre dinheiro para os investimentos? Então, esse é um momento bem tenso. Normalmente, a gente costuma fazer isso aqui no fechamento do mês, né? O nosso fechamento de mês. Você olha lá teu saldo bancário, olha como é que foram os seus gastos, né? E aí você começa a fazer esse tipo de análise, né? E não ter medo de tomar as atitudes, né? Quando elas são necessárias. E aí, o último ponto da inteligência financeira é realmente entrar nesse ciclo de planejamento financeiro, que é basicamente o quê? Gastos, como a gente viu, categorizar esses gastos de forma correta, fazer o seu orçamento futuro, né? Mesmo que seja dos próximos 3 meses, tem que ter um orçamento. É você analisar o que está acontecendo com a tua vida atual versus aquilo que você tinha orçado ou planejado, atacar as causas dos desvios do que está acontecendo, né? Fazer os ajustes do orçamento, se for necessário, ou os ajustes de atitude, também, se forem necessários, né? Você precisa aprender a investir todo mês. Primeiro, construir a sua reserva de emergência, como a gente viu, criar esse hábito de poupar, visando lá o teu futuro, os 20% da nossa métrica, né? Acompanhar esses investimentos, até para que você já comece a entender a língua do mercado financeiro, que não é esse bicho de 7 cabeças que o pessoal prega aí. Compartilhar os resultados, né, com a família, com a esposa, né, com o marido, comemorar os resultados atingidos, né? Vai que a família teve um esforço conjunto para naquele mês é, reduzir os gastos e conseguir ter um saldo positivo, né? Sobrou o saldo, já investiu, já pagou tudo, aí sim, né? Aí é o momento de comemorar, aí sim é o momento de sair para passear, aí sim é o momento de ir num restaurante diferente, né? Então a questão da comemoração, como eu coloquei aqui, é também um ponto importante do ciclo, né, do planejamento financeiro. Então, de forma resumida, para a gente não esquecer, o que a gente viu hoje, né? Resumindo aí os pontos importantes para a gente desenvolver a nossa inteligência financeira. Primeiro cuidado com a cultura da educação financeira que a gente está inserido, não se deixe influenciar pelos outros, procure sair da corrida dos ratos, né? Deixando a tua base de custos e despesa cada vez menor e a tua receita cada vez maior, para que você possa investir mais. Cuidado com a questão daquilo que você precisa, daquilo que você quer, né? Procure colocar mais ativos na sua vida, comprar coisas que vão colocar dinheiro no seu bolso, em vez daquelas coisas que tiram dinheiro do seu bolso. Cuidado com o crédito, né? A mãe das dívidas está no crédito. Cuidado com os gatilhos emocionais, não se deixe influenciar também. Faça aquelas perguntinhas, será que realmente preciso disso? Reserva de emergência, importantíssimo a gente começar a construir, se você ainda não tem. Fazer o seu plano de contas personalizados, como a gente viu aqui, né? Fazer o teu orçamento, o teu DRE pessoal, o teu controle financeiro. E, por fim, fazer o seu planejamento financeiro. Legal, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Deixa eu ver aqui. Olha,
Deixa eu ver. Tem um aplicativo que eu utilizei uma época que era o Spendi. O nome dele é Spendi. Eu gostava muito. No início eu utilizei até para fazer uns testes. De todos os que eu tinha experimentado, ele acabou saindo melhor porque ele era bem intuitivo, bem simples. Então o Spendi eu gostava. Legal. A segunda pergunta é: os estudos com os filhos, a gente classifica em qual categoria? Investimento, gasto básico, qual dessas categorias? Excelente pergunta, né? Como tudo varia de caso para caso, é difícil a gente responder, né? Porque as pessoas elas podem ter uma percepção do estudo do filho de uma forma diferente de uma outra, né? Uma pessoa pode considerar aquilo como essencial, então entra como um gasto básico. Eu colocaria como um gasto básico. E tem gente que não, tem gente que vê aquilo como uma coisa mais supérflua e que se perder o emprego vai cortar, e aí entra como um gasto adicional. Eu colocaria no investimento o desenvolvimento pessoal do casal ou da pessoa que está fazendo o DRE. Pessoal, era isso, tá? Todo esse material que eu falei aqui para vocês, ele é só uma porção bem pequena, tá? De um curso que eu tenho de finanças pessoais e investimentos lá dentro da minha consultoria.